Cuidado que fala, porque fica gravado. Mas pega a tua Bíblia agora aí, rapidão. Pode abrir lá no mesmo texto, Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, o versículo de número 13. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Vou ler o 12 também. Vocês tinham um equívoco meu, botei o 12 lá, agora eu vou ler. Versículo 12, diz assim, ó. Já sabemos de corte salteado quem estava aqui. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o versículo de número 13. Vamos ler todo mundo junto? Quando eu disser 3. 3. O fogo arderá sobre o altar, não se apagará. Ô, glória. Vamos de novo um tomzinho mais alto? 1, 2, 3, vai! Continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém. Espírito Santo fala conosco, meu Deus, fala no nosso coração, nos prepara. Vem queimar em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se aceite aí rapidinho que o relógio não perdoa nós, irmão. O relógio não perdoa e Deus tem coisas ainda para fazer. Coisa ainda para incendiar, uma fogueira de Deus ainda para queimar na nossa vida, no nosso coração, na nossa história. Eu quero falar aqui, claro que eu não vou repetir, a gente ouviu muito aqui, quem esteve aqui nas 4 já ministrações, agora é a 5ª, nós estamos encerrando hoje a nossa conferência, nossa primeira conferência. Aliás, quero perguntar para quem estava aqui todos os 4 cultos e hoje está aqui. Ano que vem, vamos fazer de novo? Quem topa ano que vem fazer de novo? Então tá bom. Vamos combinar esse negócio aí. Mas, depois a gente fala sobre isso. Mas, importante, a gente olhando aqui, esse texto de Levítico, você vai estudar, eu quero ser bem rápido e preciso. Deus me abençoe e me permita isso. Porque eu quero fazer menos para que Deus faça mais. Quando Deus, aqui está falando sobre o sacrifício, sobre a oferta. E uma das maneiras que Deus criou de receber o sacrifício e a oferta é através do fogo. As ofertas teriam que ser queimadas, o sacrifício, o holocausto, sobre o altar. No altar, o fogo. E nós sabemos já que tudo que Deus fez, tudo que está na Bíblia, ela traz revelações daquilo que Deus quer construir ou instituir em nós, não apenas agora, não apenas aqui neste tempo, mas é claro que começa agora e começa aqui, mas a preparação de Deus para que nós possamos viver nele e com ele pela eternidade. Quando a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente, não se apagará, não é apenas para este tempo, não é apenas para aquele tempo, não é apenas para essa geração, mas é para todas as gerações e ainda mais para a eternidade. Porque quando Deus envia ou enviou Jesus, Ele nos deu Jesus para que nós pudéssemos estar com Ele para sempre. Quando a Bíblia fala aqui de fogo, e o fogo que arde em nós, e o fogo que queima em nós, assim como era lá no altar, este fogo precisa queimar, estar aceso e permanecer aceso, para que possa Deus receber, para que possamos, de alguma forma, tocar em Deus, ou sermos alcançados, ou alcançar nele, os nossos sacrifícios serem aceitos. É preciso que haja fogo. É preciso que haja o fogo para queimando em nós. Eu quero falar sobre o fogo, sobre os elementos do fogo, para ser bem rápido e preciso. Os 3 elementos do fogo aqui. Dei uma pesquisadinha hoje de tarde.
O negócio é bem complexo, comecei a entrar lá na química e vendo a química. Ele fala sobre o combustível, o oxigênio, o calor, reações químicas. Mas quando eu estava estudando ali e vendo, eu lembrei de um texto na palavra de Deus, não estou enganado, no livro de Salmos, que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando a Bíblia fala de fogo, claro, ela fala da presença de Deus. Quando a Bíblia fala de fogo, ela fala do Espírito Santo em nós, porque hoje nós não queimamos mais carneiros, a não ser lá na churrasqueira, ainda nem é para queimar, é só dar uma saída, se queimar já está errado. Pode não ter mais, como era antes no templo, o altar onde eram sacrificados animais, e a gordura dos animais eram queimadas, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que fôssemos aceitos por Deus. Agora o fogo que deve queimar em nós, ou através de nós, ou por nós, é outro fogo, é o fogo que veio lá no Pentecostes, através do Espírito Santo, é o fogo de Deus queimando em nós. E quando Deus nos chama para este tempo, para este tema, mantendo a chama, Deus está falando em manter aceso em nós a chama dele, o fogo do Espírito Santo. Ele está falando em nós nos mantermos ligados nele, nos mantermos acesos, atuantes, ativos, porque Deus está falando com a igreja, nós somos a igreja de Deus, que vamos refletir a glória de Deus, e para isso nós precisamos estar no altar, queimando, para que Deus possa operar nas nossas vidas, e como eu disse aqui, através de nós. Mas para que o fogo esteja aceso, para que haja fogo, para que ele permaneça aceso, à luz da química, né, daquilo que Deus fez, daquilo que nós conhecemos, de uma maneira bem simples, eu quero tentar trazer. São precisos pelo menos 3 elementos, como eu disse aqui. O primeiro elemento é o combustível. O segundo elemento é o oxigênio. O terceiro elemento é o calor, você vai entender. O primeiro elemento é combustível. Tem que ter alguma coisa que vai queimar. Alguma coisa que tem em si uma energia para que essa energia seja liberada. O fogo, a combustão, no momento da combustão, a lenha, aqui eu vou falar da lenha, vou me reter apenas à lenha. Porque ele fala sobre lenha, sobre colocar lenha no altar. A lenha ela tem uma energia em si mesma que o fogo desperta. Que quando ela é acesa, alguns gases são liberados, e esse gás ele entra em combustão, e a chama que nós vemos são gases liberados da lenha através de um processo químico, através de uma reação química. Porque a lenha ela tem nela mesmo combustível. Não existe fogo se não houver combustível. Não se pode manter o fogo se não houver combustível. Não haverá fogo, portanto, segundo o texto, se não houver lenha. E é por isso que é uma parte bem específica falando sobre a lenha, sobre a oferta da lenha, sobre oferecer a lenha, sobre o sacerdote colocar a lenha. É preciso abastecer o fogo com a lenha. E a lenha aqui neste texto nada mais é do que nós mesmos. Aquilo que temos, aquilo que produzimos, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus coloca em nós. Para que o fogo esteja aceso, para que o fogo permaneça, a Bíblia diz, o sacerdote, eu e você, sacerdote era aquele que representava o homem que se chegava a Deus, era o representante do homem em direção daquele que clamava a Deus, é o que tinha acesso a Deus, o único que podia chegar a Deus. O sacerdote era o que representava, hoje Deus nos fez, a Bíblia diz, reis e sacerdotes. Agora nós precisamos alimentar este fogo, agora nós precisamos oferecer a lenha. Agora nós precisamos oferecer o combustível que nós temos, a lenha que nós temos, é a nossa oração, a nossa entrega, os nossos dons, os talentos, a adoração, a pregação, tudo isso é o combustível que alimenta este fogo. Se não houver o combustível, se não houver a lenha, se nós não alimentarmos, se nós não lançarmos diante de Deus, se nós não colocarmos a nossa vida em favor de Deus, se nós não entregarmos a nossa energia, meu Deus, eu não vou entrar muito longe aqui. Combustível é energia. Você prestou atenção a tudo que Deus pede de nós, tudo que Deus fala, todos os mandamentos, eles requerem de nós uma ação, requer de nós uma atitude.
E quando nós agimos, quando nós ou reagimos, nós estamos oferecendo ou liberando energia. E é por isso que às vezes é difícil continuar, às vezes nós reclamamos porque sentimos que não há mais energia, não tenho mais força, e a falta de força, a falta de energia. Deus espera que nós oferecemos a lenha. Deus deu a nós a obrigação, a responsabilidade de colocarmos a lenha no altar. A lenha no altar. A minha oração no altar. Porque se não há oração, então não haverá fogo. Se não há compromisso, então não há fogo. Se não há entrega, então não há fogo. Se eu não coloco os meus dons a favor dos céus, então não há fogo. Deus nos dá dons, se eu não coloco os meus talentos em favor dos céus, então não há fogo. Se eu não dou a minha adoração, então o fogo, então ele se apagará. É preciso abastecê-lo, é preciso manter a lenha. E o segundo elemento, bem rápido, é o oxigênio. O oxigênio é aqui, respira aí, faz aí, ó. Tem oxigênio aí? Sentiu? Você trouxe de casa? Quem trouxe de casa o oxigênio? Quem que quando vai viajar faz uma malinha de pegar uma garrafa de oxigênio para não levar? Quem leva? Fala, você está com problema de saúde, né? Precisa levar. Senão não leva, porque se eu for lá na praia, ela tem oxigênio. Se eu for lá no centro, lá tem. Se eu for lá no interior, tem oxigênio. Se eu for lá no meio do oceano, lá sim que tem. Tem oxigênio. Porque o oxigênio ele está à disposição em todos os lugares. Mas para que haja o fogo, para que o fogo acenda, para que ele permaneça aceso, é preciso haver o oxigênio. E de acordo com a quantidade de oxigênio que você oferece ao fogo, mais intenso ele fica. Ou se você tirar o oxigênio, então ele se apagará. É que a gente apaga uma vela às vezes, irmão, ou sopra demais, né? Para que o calor ele saia do combustível, então ele se apaga. Ou tem uma forma que é mais fácil. Ah. Ou antigamente, né, pegava uma coisinha e colocava em cima. E o fogo apagava. Porque se não tem oxigênio, o fogo apaga. Se não tem oxigênio, o fogo nem acende. Se não tem oxigênio nenhum, não haverá fogo. Mas quando alguém já acendeu churrasqueira aí, esteve na luta de acender um fogo, acender a churrasqueira, bota lá um chumacinho de qualquer coisa para queimar, joga um álcool. Hã? Mais lutas. E o tempo está passando, e o fogo está lá. O que a gente, quando desespera, faz o quê? Pega qualquer um negocinho lá e começa, ó. Abana, ou sopra. Porque quando a gente está abanando, quando está soprando, a gente está dando um intensivão de oxigênio. Está ampliando a quantidade de oxigênio. É por isso que a chama se acende mais. É por isso que o fogo fica mais forte quando a gente sopra, quando a gente oferece uma sobrecarga de oxigênio. Então o fogo fica mais forte. E o oxigênio, que é outra coisa que a gente conhece, que está em todos os lugares, onipresente. Hã? Atributo único, exclusivo. Quem é o único que você conhece na história do mundo, do universo, que é onipresente? Quem é? Deus. O nosso oxigênio é Deus. Na minha vida, é Deus no meu dia, é Deus no meu dia a dia, é Deus na minha fogueira, é Deus em mim, Deus comigo. É a presença de Deus, é intimidade com Deus, é comunhão com Deus. Porque se não houver Deus, então não há fogo. Porque se não houver Deus em mim, eu vivendo nele, com seus princípios e valores em mim, então será impossível queimar. Não adianta ter a lenha, não adianta ter o dom, não adianta ter o talento, não adianta ter o trabalho. Não adianta colocar energia, não adianta ter combustível. Se não houver oxigênio, o fogo não vai queimar.
não vai acender. Quando eu deixo Deus, quando eu deixo o chamado, quando eu tiro Deus da minha vida, quando eu tiro Deus do meu dia a dia, princípios e valores de Deus em mim, até que eu seja um com Ele, então o fogo não arderá. Que sem oxigênio não tem fogo. Mas quanto mais eu acrescento de Deus em mim, quanto mais eu passo a viver na justiça de Deus, quanto mais eu passo a seguir os princípios da palavra de Deus, quanto mais eu passo a aceitar a viver em Deus e ter Ele na minha vida, no meu dia a dia, mais forte o fogo queima, mais intenso o fogo é, porque quando há uma sobrecarga de oxigênio, então a chama ela queima mais forte. Quando há mais Deus na minha vida, então o fogo é mais intenso. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu sofro a transformação em mim, mais intenso queima o fogo de Deus em mim, na minha vida. Mais eu consigo expressar o caráter de Deus, quanto mais do caráter de Deus está em mim. Quanto mais de Deus tem na minha casa, mais intenso o fogo queima. Quanto mais de Deus tem na minha segunda-feira, quanto mais de Deus tem na minha terça-feira, quanto mais de Deus estiver, mais intensa a chama ou o fogo pode queimar. O oxigênio em todos os lugares, olha aqui. Porque se Deus está comigo, eu posso estar lá numa ilha deserta e lá o fogo vai acender. Se Deus está comigo, eu posso estar no meio do mar, mas lá tem oxigênio, tem Deus. E se tiver uma fagulha e a lenha estiver disposta, e aquilo que tem em Deus, tiver oração, tiver devoção, tiver entrega, onde eu estiver, então lá o fogo vai acender. Se eu estiver lá no meu trabalho, tem um ambiente propício para queimar. Na escola, onde eu estiver, comigo, a lenha está, o oxigênio está, então a qualquer momento vai acender o fogo, porque há oxigênio suficiente, tem Deus suficiente. É preciso haver o combustível, primeiro eu, aquilo que eu ofereço, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, depois Deus na minha vida, transformando de verdade, caráter, princípios, valores. Porque ter Deus, irmão, não é vir na igreja no domingo. Ter Deus não é cantar algumas canções. Ter Deus nem é apenas participar de um seminário, ou de uma conferência, ou de um retiro. Ter Deus é andar e viver os princípios dele todos os dias. Eu estou lá na minha casa. E lá eu sou um crente, como eu sou aqui na igreja, hoje aqui no culto. Estou lá na minha casa e o glória a Deus que eu falo aqui na igreja no culto também está saindo dos meus lábios lá dentro da minha casa. Porque Deus está comigo, porque Ele anda comigo, porque eu estou inserido nele. Intimidade e comunhão com Deus. E a última fonte, que é o calor, último elemento. O calor, a fonte de ignição. Meu pai hoje, frio, né? Agora esquentou um pouquinho. Peguei lá o fogão a lenha, sempre está aceso o fogão a lenha. Mas meu pai, vocês sabem, ele está se recuperando ainda. Minha mãe está ocupada com ele, pensando no almoço. E o fogãozinho estava lá apagadinho. Aí eu disse, vou acender o fogo, mãe. Nem o chimarrão ela tinha feito ainda, olha só. Você vai esquentar uma água para fazer o chimarrão. Eu fui acender o fogo, porque eu gosto de mexer com fogo. Eu gosto de ficar vendo queimar ali, colocando lenha. E eu arrumei lá uns gravetinhos, em cima do outro, acunheirei bem eles. Preparei tudo, viu? O negócio do fogão para mais oxigênio, menos oxigênio, você controla ali, né? Deixei para bastante, para que precisava acender. Tinha lenha, tinha oxigênio. Mas eu precisei pegar aí um pedacinho de papel e ir lá no fogão, que ainda não tinha a fonte de calor. O fogo por si só, aquele que inicia o começo. Porque não adianta ter a lenha, não adianta ter o oxigênio,
se a gente não trazer e encostar e trazer até a lenha o fogo. Porque quando o fogo ele entra em contato com a lenha, quando o fogo entra em contato com o oxigênio, sofre uma reação e então aquela lenha que tem em si uma capacidade, olha aqui, difícil acender um fogo. Bota o papelzinho, fica queimando ali, vai, não pegue. E a chama já está tocando na lenha, mas ainda não acendeu. E ela está tocando na lenha, ela começa a ficar pretinha, ela começa a ter sinais de que o fogo está ali. Ela às vezes acende uma brasinha bem pequenininha, uma coisinha, às vezes até parece que vai acender. Quando parece que acendeu, quando você tira a fonte, ela apaga de novo. Então você tem que trazer de novo, e mais um pedaço de papel, e mais um papelão, e pega o fogo de novo. Até que daqui a pouquinho aquele gravetinho acendeu-se de verdade e o que estava embaixo começou a alimentar o que estava em cima e daqui a pouco estava um fogo aceso. Então eu trouxe uma lenha um pouco mais grossa e coloquei lá em cima e acendeu o fogo e esquentou o fogo com a lenha. A Elisiane gostou que ela estava do ladinho. Ela disse: amor, já estou sentindo, já está esquentando. Porque o fogo é assim, quando ele acende, aqueles que estão à nossa volta são tocados. O fogo acende, aqueles que estão perto, eles também recebem. Mas o calor, a fonte de ignição, é aquele que começa, que inicia. Quando Jesus estava prestes a subir aos céus, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém. A lenha estava pronta, já tinham os ensinamentos, eles tinham os mandamentos, tinham andado com Jesus, conheciam o reino de Deus, estavam dispostos, preparados. Ele disse: mas não faça nada. Não saia de Jerusalém enquanto do alto não fores revestidos de poder. Ele disse: eu subirei aos céus, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E a Bíblia diz que um dia, estando todos reunidos, parece que Deus estava fazendo fogo. Reuniu os gravetos, reuniu as lenhas, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então ouviram um barulho, a Bíblia diz que eles viram línguas de fogo. Línguas que vieram sobre eles, era o fogo de Deus sobre a lenha, para aquecer a fogueira, para acender o fogo que nunca mais se apagará. E desde aquele dia, do dia de Pentecostes, tem um fogo queimando, que está andando neste mundo, e nunca mais se acabou, e não pode se apagar, porque o fogo do Espírito Santo de Deus, enquanto estiver fogo, enquanto tiver oxigênio, enquanto tiver a lenha, a igreja do Senhor, o fogo arderá, não se apagará. É preciso do Espírito Santo. Como a lenha não consegue produzir fogo por si mesma, olha aqui, tem uma capacidade de queimar. Mas ela não pode simplesmente, não existe autocombustão na lenha. A lenha não pode, vou queimar, não. Fogo tem que vir, alguém tem que trazer e encostar na lenha. Você pega um outro pedaço de lenha que já está queimando. Então você encosta naquela lenha, ela começa a queimar e aí sim, ela tem um potencial de queimar, e quando ela começa a queimar, ela começa a entregar aquilo que ela é. Então ela pode também chegar em outro e levar essa fogueira. E é assim que Deus está trabalhando com a sua igreja de tempos em tempos. Uma geração leva a outra geração, uma igreja leva a outra igreja, um irmão leva a outro irmão, e o Espírito Santo está encontrando ambientes propícios, lenhas propícias, preparadas para queimar. Esse fogo tem queimado e não pode se apagar. Não dá para produzir nem fogo por si mesmo. Nós também não produzimos calor sem o Espírito Santo de Deus. Pode ter lenha, pode ter Deus. Estou vivendo em Deus, estou buscando a Deus. Mas para que o fogo acenda, é preciso ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, quando nós estamos vivendo em Deus, quando nós estamos caminhando em Deus, seguindo os propósitos de Deus, vivendo no chamado de Deus,
quando estamos entregando a nossa adoração, quando estamos entregando tudo aquilo que somos, então o Espírito Santo vem e ele encontra um ambiente propício, tem lenha, tem oxigênio, então o fogo acende, e o fogo que se acende, se ele for alimentado, ele não poderá ser apagado. Mas é preciso alimentar. Mas é preciso oferecer o combustível. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não é essa frase, quando Deus disse, não é uma constatação. Não é algo que Deus está, não é uma determinação de Deus que o fogo vai queimar para sempre, porque eu disse que vai queimar, não vai se apagar, não. É um alerta de Deus para os sacerdotes. Um alerta de Deus, é um chamado de Deus, talvez um mandamento de Deus. Porque quem tem a responsabilidade de manter a chama acesa é aquele que leva a lenha. Quem tem a responsabilidade de fazer com que o fogo não se apague é aquele que leva a lenha, é aquele que tem a lenha. E é por isso que Deus disse, é o sacerdote, e a função é do sacerdote. E a função é minha, e a função é tua. Porque o oxigênio está posto. Porque o Espírito Santo está neste lugar. Mas é preciso oferecer a lenha. E então o fogo arderá, e ele não se apagará. E haverá fogo na minha casa, e haverá fogo de Deus no meu trabalho, e haverá fogo de Deus onde eu estiver. Porque todas as vezes que eu orar, eu estou colocando lenha sobre o altar. Porque todas as vezes que eu ando com Deus, vivendo em fidelidade, é lenha que eu estou colocando sobre o altar. Porque todas as vezes que eu digo não para o pecado, que eu digo não para o mundo, e para viver em santidade com Deus, eu estou colocando lenha sobre o altar, e o fogo deve arder para sempre. Se nós precisamos manter alimentado este fogo com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos entregou, com aquilo que nós somos, porque se nós fizermos a nossa parte, então sim, aí de verdade, o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. E aí a nossa célula vai virar uma fogueira. Nossa casa vai virar uma fogueira. Onde nós formos, nós levaremos este fogo, o fogo dos céus, do Espírito Santo de Deus, o evangelho de salvação, a promessa de Deus de resgate do homem. Mas é preciso, é nossa responsabilidade, irmão. É tua responsabilidade manter a chama acesa na tua casa. É nossa responsabilidade manter o fogo aceso na nossa célula. É nossa responsabilidade manter o fogo de Deus aceso no nosso coração. É nossa responsabilidade. Porque quanto mais nós alimentamos o fogo de Deus que vem em nós através do Espírito Santo, mais intenso ele queima. E quanto mais intenso é o fogo, maior é o seu alcance, maior é o calor, o alcance do calor que ele propaga. Quanto mais eu estou na presença de Deus, quanto mais eu ofereço a Deus, quanto mais eu busco e sou tocado pelo Espírito Santo, mais fogo haverá ardendo dentro de mim. Fica em pé em nome de Jesus. Deus nos chama, irmão, para acender uma fogueira espiritual, que vai queimar onde nós estivermos, para queimar o mal, para acender, para nós oferecermos a Deus os nossos sacrifícios, para sermos aceitos por Ele, recebidos por Deus. E hoje Deus nos trouxe aqui porque Ele quer acender a chama, Ele quer acender o fogo, e aquele que já está aceso para queimar ainda mais intensamente. É preciso 3 elementos. Primeiro eu, diga assim, primeiro eu, depois Deus, e então o Espírito Santo. Então feche os teus olhos. Primeiro eu. Primeiro eu como uma lenha. Aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, a minha vida no altar de Deus.
vivendo por princípios, entregue ao Senhor. Tipo, o diaconato já se preparar para servir a ceia, por favor. Primeiro eu. Nesse culto, irmão, nesse culto de Santa Ceia, que nós estamos encerrando a nossa conferência, Deus, Ele vai acender um fogo nessa noite na nossa vida, no nosso coração. Fogo que estava apagado, hoje o Espírito Santo vai acender. Mas é preciso colocar a lenha no altar. Eu quero te convidar a colocar a lenha sobre o altar. Eu quero te convidar a colocar a tua vida. A lenha é energia. Estou cansado. É difícil. Então coloca a lenha no altar. Porque Deus vai acender o fogo hoje. Você vai para a tua casa com este fogo aceso e vai levar essa chama lá na tua casa para queimar todo o mal. E vai levar essa chama no teu coração para aquecer o ambiente. Vai levar essa chama no teu coração para contagiar a outros. Mas é preciso colocar a lenha no altar. Se você está disposto a oferecer ao Senhor hoje, colocar, entregar tudo que você é no altar do Senhor. Faça isso agora, diga: Senhor, eu quero queimar. Peço orar, fale com Deus, diga: Deus, eu quero queimar, eu quero estar no altar. Eu quero me colocar disponível, meu Deus, para acender o fogo. Acenda o fogo em mim. Deus, acenda o fogo em mim. Eu ofereço o que eu tenho. Acenda o fogo em mim. Eu ofereço o que eu sou. Acenda o fogo em mim. Coloco lenha sobre o altar. Eu trago a lenha e coloque sobre o altar. Acende o fogo outra vez. Acende o fogo. Acende o fogo. Nós aprendemos também. Todas as manhãs o sacerdote ele ia até o altar. E às vezes antes de acender, antes de colocar a lenha, ele precisava retirar as cinzas daquilo que queimou um dia antes. Era preciso limpar o altar para então colocar a lenha nova. Talvez você está hoje aqui nessa noite, teu altar está apagado e só tem cinza. Talvez um dia queimou, um dia teve fogo, mas não faltou oxigênio, você não alimentou, não colocou lenha, eu não sei qual é o objetivo, e o fogo se apagou. Então hoje Deus está te convidando a limpar o altar.